Um casal normal para hemofilia, hemofilia é uma doença hereditária onde o corpo não consegue controlar sangramentos, ou seja, há uma falha no sistema de coagulação sanguínea, de modo a ter hemorragias abundantes mesmo em pequenos ferimentos. Doença recessiva ligada ao cromossoma X. Então, ele está falando que essa hemofilia está ligada ao cromossomo sexual. Nem toda hemofilia está ligada ao cromossomo sexual. Gerou 4 crianças, 2 normais e 2 hemofílicas. Considerando-se essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que a mãe das crianças é heterozigótica para hemofilia. A probabilidade desse casal ter outra criança hemofílica é de 25%. As crianças do sexo feminino têm fenótipo normal. O gene recessivo está presente no avô paterno das crianças. Bom, em grande parte das espécies animais, o sexo, ou seja, o gênero masculino e feminino, é determinado por cromossomos, ou seja, tem origem genética. Esses cromossomos são conhecidos como cromossomos sexuais ou heterossomos. Os demais cromossomos são chamados de autossomos. Na espécie humana, o sexo feminino é determinado por um par de cromossomos sexuais homólogos, ou seja, iguais entre si, com o mesmo tamanho, posição relativa do centrômero, logo têm a mesma morfologia e são portadores dos mesmos genes. O sexo feminino é representado na biologia pelo símbolo do espelho de Vênus, da deusa Vênus. Então, o sexo feminino tem 2 cromossomos X. Já o sexo masculino apresenta um dos cromossomos sexuais correspondente ao da fêmea, o cromossomo X, e outro tipicamente masculino, que é o cromossomo Y, mas com uma região homóloga. Então, essa região aqui é homóloga e essa região aqui não é homóloga. O sexo masculino na biologia é representado pelo símbolo escudo e lança de Marte, o deus da guerra. Tem-se, então, para as fêmeas, 2 cromossomos X e para os machos um cromossomo X e um cromossomo Y, assim denominados devido à sua forma visualizada no microscópio. Lembrando que um desses cromossomos se herda da mãe, sempre o cromossomo X, e o outro do pai, que pode ser o X ou o Y. Então, na formação dos gametas, que são células reprodutoras, a fêmea vai produzir gametas somente com cromossomo X, porque ela só tem cromossomo X. Já os machos vão produzir gametas com cromossomo X ou Y, porque ele tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, quem determina o sexo dos bebês é o homem, é o sexo masculino. A hemofilia, ligada ao cromossomo X, ou seja, o cromossomo sexual X, é uma herança ligada ao sexo, que está relacionada aos genes no cromossomo X, que não tem alelo correspondente no cromossomo Y. Logo, são características do cromossomo X que podem aparecer tanto no sexo feminino como no sexo masculino. Porém, como este último, ou seja, o masculino, apresenta apenas um cromossomo X, ele poderá apresentar ou não essa característica. Já o sexo feminino pode apresentar a característica, não apresentar e ser portadora. Como a hemofilia é determinada por um gene recessivo, esse gene é didaticamente representado pela letra minúscula, H no caso de hemofilia e minúsculo porque é recessivo. Recessivo porque só pode se expressar em homozigose, ou seja, com o seu alelo correspondente igual ou quando ele está sozinho. Então, teremos a mulher pode ser normal, porque tem os genes normais, portadora normal, porque tem o gene dominante e carrega o recessivo, então ela é normal portadora, ou hemofílica, porque ela vai ter o gene recessivo em homozigose, igual. Já os homens só podem apresentar 2 formas, ou normal ou hemofílico. Normal, porque tem o gene dominante, e hemofílico porque carrega o gene recessivo. Lembrando, ele só tem um cromossomo X. Então, basta apresentar ou não um gene recessivo. Vamos verificar as alternativas. Alternativa A. A mãe das crianças é heterozigótica para hemofilia. Sim, porque como a questão está dizendo que tanto a mãe quanto o pai são normais, mas gera criança hemofílica, então alguém tem que ser portador. Como é a mãe que carrega 2 cromossomos X, ela é portadora. O homem não tem como ser portador. Então, a alternativa A está certa. Ela é heterozigótica, ou seja, apresenta um gene dominante e um gene recessivo.
B. A probabilidade desse casal ter outra criança hemofílica é de 25%. Para isso, vamos fazer o cruzamento. C. As crianças do sexo feminino têm fenótipo, ou seja, a característica normal, ou seja, não é hemofílica. Para isso, também temos que fazer o cruzamento. Vejamos. A mãe, na hora de formar os gametas, vai um cromossomo para cada um. O homem também. Então, vai formar gametas com cromossomo Y, gametas com cromossomo X. E a mulher só vai formar gametas com cromossomo X. Nos possíveis encontros desses gametas, teremos um menino normal, uma menina normal portadora. O gene com H maiúsculo sempre vem na frente. Em qualquer situação, a letra maiúscula vem na frente. Temos aqui um menino hemofílico e uma menina normal. Então, dos possíveis encontros entre os gametas, temos de 4 encontros, 1 será menino normal. Então, 25% menino normal. 25% menina normal, mas portadora. 25% de menina normal e 25% de menino hemofílico. Então, a probabilidade desse casal ter outra criança hemofílica é de 25%. Sim, está aqui, seria um menino. As crianças do sexo feminino têm fenótipo normal, ou seja, apresenta características normais. Sim, está aqui, menina normal, menina normal. Alternativa D. O gene recessivo está presente no avô paterno das crianças. Está perguntando se o gene recessivo para a hemofilia que está nas crianças da questão vem do avô paterno. Isso já sabemos que não é pela informação que eu dei no início da questão. Repetindo então essa informação. A herança ligada ao sexo caracteriza pelo fato de os filhos do sexo masculino herdarem genes do cromossomo X apenas de sua mãe. Então, o pai só pode transmitir genes localizados em seu cromossomo X apenas às filhas. Então, o pai das crianças dessa questão herdou o seu cromossomo X da mãe e não do pai. Então, mesmo que o pai seja hemofílico, esse gene que está no cromossomo X não vai para o pai das crianças. Vejamos. O avô paterno. Se a alternativa diz que o gene recessivo está no avô paterno, então ele é hemofílico. Independente da sua esposa ser hemofílica, portadora ou normal, vai gerar dois tipos de meninos. Menino normal, menino hemofílico ou menino normal. Então, o menino normal é o pai das crianças da questão. Então, o gene recessivo que aparece nas crianças da questão não veio do pai, logo não veio do seu avô paterno, veio da mãe das crianças. Então, a alternativa correta, letra D, questão encerrada.